Vamos abrir novamente a palavra, irmãos, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E ler novamente aqueles versículos que têm sido o alvo da nossa consideração desde a semana passada. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos ter ainda mais um tempo de oração. Senhor, nós mais uma vez colocamos essa porção lida das Tuas Escrituras nas Tuas próprias mãos. Nós sabemos e confessamos, Senhor, que somente de Ti vem a capacitação para entendê-las. Mas também confiamos, Senhor, que a simples leitura da Tua palavra é poderosa, porque o Senhor é poderoso. Tudo o que o Senhor disse veio a se cumprir. Então, te pedimos, Senhor, que o Senhor tome essa Tua palavra poderosa e a ponha por obra nas nossas vidas. Mais ainda esta vez, nos socorre, nos ajuda, para que tenhamos um tempo de consideração e de meditação nesse assunto. Sê conosco ainda mais essa noite, te pedimos no Teu precioso nome. Amém. Irmãos, então, desde a semana passada nós iniciamos considerando esse assunto da transfiguração. E dissemos para os irmãos que essa cena desse Evangelho de Lucas, essa cena da transfiguração, ela acontece após um período de silêncio, um período que Lucas vai nos dizer que é de cerca de 8 dias, Mateus e Marcos vão nos dizer que são 6 dias, né? Lucas conta o início e o final. E dissemos aos irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos disso, que esse foi um período de um terrível silêncio. Foram 6 dias, ou cerca de 8 dias, de muita solidão e silêncio. E para ambos os lados. Por um lado, os discípulos se sentiam solitários e estavam silenciosos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, um pouco depois desse relato da transfiguração, Marcos vai nos dizer assim, o Senhor novamente, depois da transfiguração, falando de novo sobre a cruz, falando sobre a sua morte, Marcos vai nos dizer que os seus discípulos não compreendiam o que ele dizia e acrescenta um pequeno detalhe ali. Temiam interrogá-lo. Tinham medo de perguntar para ele. Então os discípulos, por sua vez, estavam muito solitários, se sentiam sozinhos e guardavam silêncio, porque eles tinham medo de perguntar para Jesus aquilo que eles não entendiam, não conseguiam conceber que o Messias, aquele que tinha acabado de ser declarado o Cristo, por boca do próprio Pedro, como que ele poderia falar de cruz? Então não compreendiam e temiam interrogá-lo, nos diz Marcos. 6 dias de solidão e silêncio por parte dos discípulos. Mas se
por um lado, os discípulos estavam silenciosos e solitários, por outro lado, o mestre estava silencioso e solitário. Porque nada que ele pudesse dizer ali naquele momento poderia esclarecer a mente confusa daqueles discípulos. E ele não encontrava neles, nem naqueles seus mais íntimos, os mais chegados, não encontrava companhia. Era um tempo de solidão também para Jesus. Jesus não encontrava nos seus discípulos alguém que pudesse entender, muito menos dividir, o fardo que pesava sobre ele. Então, 6 dias de solidão e silêncio, da parte do Senhor e da parte dos seus discípulos. Então, um tempo de refrigério. O Senhor toma os seus, sobe aquele monte, que provavelmente seria o Monte Hermon, na intenção de orar com os seus discípulos e pelos seus discípulos. Mas porque o Pai compreendia a necessidade que aqueles homens tinham de uma revelação mais profunda de quem era esse que eles próprios tinham acabado de declarar como o Cristo, então o Senhor permite essa cena que nós estamos considerando. E o que essa cena significa? Nós dissemos algo para os irmãos na semana passada, o que eu gostaria de reforçar. Essa cena da transfiguração é o auge, é uma manifestação da beleza e da perfeição da divindade de Cristo, mas também da sua humanidade. Eu gostaria de voltar rapidamente nesse assunto, brevemente, porque eu enfatizei muito na semana passada que a transfiguração é o auge, é a manifestação, é a plenitude da perfeição da humanidade de Cristo. E eu enfatizei isso muito e talvez tenha tocado muito superficialmente no fato de que também é uma manifestação da sua deidade. Claro que não uma manifestação plena da sua deidade ou da sua divindade, porque os presentes ali nem poderiam suportar uma manifestação plena da sua divindade. Mas em alguma medida, na medida do que aqueles homens poderiam tolerar, uma faísca do resplendor da divindade daquele Deus homem também foi manifesta. E dissemos isso porque Jesus não pode ter um lado humano e um lado divino. Então não foi o lado divino de Jesus que brilhou na transfiguração, mas também não foi o lado humano, porque ele não tem um lado humano e um lado divino. Ele é o Deus homem. Assim, Deus homem, homem Deus. Inseparavelmente homem e Deus. Então na transfiguração brilha algo da sua divindade, porque não pode brilhar toda a sua divindade, senão aqueles homens não suportariam. Brilha algo da sua divindade, mas também brilha, junta e inseparavelmente, brilha o auge da perfeição da sua humanidade. Ali está o auge da perfeição da humanidade. Né? Agora um homem maduro, experimentado, provado, tentado, já na sua vida particular, no seu ministério, aprovado em todos os sentidos. Então brilha a perfeição da glória da sua humanidade, junta e inseparavelmente da glória da sua divindade. Graças ao Senhor por isso. Então dissemos o que significa esse brilho, né? De que maneiras tão preciosas os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas descrevem esse brilho, né? A brancura da luz do sol, a brancura da neve e a luz de um relâmpago. Assim descrevem Mateus, Marcos e Lucas. Então nós só tivemos tempo para considerar esses 2 versículos na semana passada, e passamos agora ao versículo 30. Nós vamos considerar, a partir de agora, então, com a ajuda do Senhor, algo dos demais participantes desse evento. Né? O participante principal, aquele que foi transfigurado, nós já consideramos algo sobre ele na última reunião. Mas agora nós temos aí Moisés e Elias, esses 2 visitantes talvez um pouco inusitados, né? Mas veremos que não é nem um pouco aleatória a presença desses 2 aí, mas é cheia de significado. Não só a presença deles aí, mas a presença e a partida. A presença, a chegada e a saída de Moisés e Elias aí é muito significativa. E também a presença dos seus 3 discípulos. Quem são eles e por que eles, né, que estão aí nesse monte presenciando essa cena. Que o Senhor nos ajude, então, que nós consigamos
considerar todos esses assuntos. O versículo 30 vai nos dizer assim: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Então a presença desses dois aí não é nada, claro, o Senhor não faz nada assim, não é nada aleatório, não é por acaso a presença desses 2 varões aí. Quem são esses varões? Moisés e Elias. Uma boa descrição para eles, talvez a melhor descrição para eles, e que justifica a presença deles aí, é a descrição que a Epístola aos Hebreus nos dá, aquela galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, diz sobre aqueles santos do passado que vão sendo descritos ali naquele capítulo 11 de Hebreus. O versículo 13 vai dizer assim, podemos abrir Hebreus 11, versículo 13. Esse versículo 13 é um bom resumo, então, de quem são esses homens, esses santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Promessas que agora estavam sendo cumpridas, não é verdade? Eles morreram na fé, aguardando. Eles não tinham ainda obtido. Eles morreram na fé, aguardando essas promessas. As promessas agora que eles estavam vendo ser cumpridas diante dos olhos deles naquele monte, irmão. Morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe. Como que isso é especialmente significativo a respeito de Moisés, né? Se o Senhor nos ajudar, iremos considerar algo especificamente quanto a Moisés nesse texto. Vendo as promessas, porém, de longe e saudando-as. E saudando não é dar um tchauzinho, assim, como que despedindo delas, né? Esse saudando aí, na verdade, tem o sentido exatamente o contrário. É saudando de boas-vindas, é saudando de receber, não saudando de despedir. Saudando-as, porém, de longe, recebendo-as, né? E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, que bela descrição nos dá a Epístola aos Hebreus de quem são esses homens. Quem são Moisés e Elias? São aqueles que morreram na fé. Aqueles que aguardavam as promessas, aqueles que de longe as saudaram, deram as boas-vindas, receberam, mas receberam de longe e morreram aguardando. Agora, esses 2 privilegiados estão tendo a oportunidade de saudar de perto. Eles saudaram de longe, agora estão tendo a oportunidade de saudar de perto. As promessas que eles tanto aguardaram sendo cumpridas diante dos seus olhos, daqueles que morreram na fé. Quem especificamente eram esses homens? Quem foi Moisés? Quem foi Elias? Para nós darmos um título para cada um, nós podemos chamar Moisés de o legislador e Elias nós podemos chamar de o profeta. Aqui, nesse monte da transfiguração, estavam reunidas a lei e os profetas. O grande legislador, aquele que do céu, no Monte Sinai, recebeu a lei do próprio Deus e a comunicou, a deu, a entregou ao povo. Moisés, o legislador. E Elias, o profeta. Elias, talvez o maior, é tão difícil a gente fazer uma classificação dessa, né? Mas talvez o maior de todos os profetas. Elias teve uma função, um trabalho. Se Moisés trabalhou como um legislador, Elias trabalhou como um reformador. Se você se lembrar da história de Elias, você vai ver que ele profetizou, assim como todos os outros profetas, no tempo dos reis. E logo após ali, pouco tempo depois, da morte de Salomão, ou seja, reino dividido. Você tem aquele que pode ser considerado o primeiro dos profetas, Samuel. Samuel vai ungir a Saul, depois vai ungir a Davi. Davi reina, depois dele reina seu filho Salomão. No tempo de Davi profetizam Natã, Gade. E depois de Salomão o reino se divide. E a partir dali vão profetizar os outros profetas. Não somente depois de Salomão o reino se divide, mas cai em, para usar as palavras da própria Escritura, vergonhosa idolatria. O reino se divide e cai em vergonhosa idolatria. Logo depois de Salomão ter reinado, edificado o templo, consagrado o templo ao Senhor, depois da sua morte, já nos seus últimos dias, mas especialmente depois da sua morte, o povo cai em vergonhosa idolatria. E não somente cai em vergonhosa idolatria, continua professando o nome do Senhor e sacrificando a Baal.
Esses são os dias de Elias. Então, se Moisés é aquele que recebeu no Sinai do próprio Senhor a lei e a deu ao povo, então trabalhou como esse legislador, Elias trabalhou como um reformador. Aquele que chamou, através do seu ministério profético, seu ministério de profecia, foi um ministério de chamar de volta o povo à lei, que foi dada por Moisés e esquecida pelo povo, abandonada pelo povo. O povo caiu em vergonhosa idolatria. Então Elias, no seu ministério profético, no seu poderoso ministério profético, chama o povo de volta à obediência da lei. Um reformador. Então aqui, no alto desse monte, está o fundador e o reformador da antiga economia. Moisés, falando especificamente dele, é interessante considerar que essa é a primeira visita de Moisés na Terra Prometida, não é? Porque lá em Deuteronômio, pelo fato dele ter ferido a rocha 2 vezes, né? Era para ele ferir a rocha na primeira vez, e da segunda vez era para ele ter falado a rocha, mas ele feriu a rocha pela segunda vez. Então o Senhor disse que ele não entraria na Terra Prometida. E de fato, ele morreu antes. Ele morreu na região de Moabe, subiu ao Monte Nebo, no cume de Pisga, e de lá o Senhor mostrou para ele toda a extensão daquela terra, daquela boa terra que ele tinha prometido ao seu povo de Israel. Isso parece que torna especialmente belo o texto que nós lemos em Hebreus, né? Aqueles que morreram na fé, sem ter obtido as promessas, saudando-as, porém, de longe. De que bela maneira isso se aplica tão especificamente a Moisés, né? Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele viu a promessa de longe, subiu ao alto do Monte Nebo, cume de Pisga. De lá, o Senhor mostrou para ele a extensão da terra que ele prometeu. Ele viu a promessa, saudou de longe e ali ele morreu. E foi sepultado pelo próprio Deus, diz o texto de Deuteronômio 34. Então esta aqui é a primeira visita. É a primeira visita de Moisés. É a primeira vez que ele põe os seus pés na terra prometida. Aquela que ele morreu antes de entrar. Viu de longe e morreu antes de entrar. Agora, depois da sua morte, pela primeira vez ele vai colocar os seus pés na tão esperada, tão aguardada terra prometida. E sabe o que é mais interessante, mais belo a respeito disso, irmão? É que ele, esse homem que recebeu a lei no Monte Sinai e deu ao povo, não entrou na terra prometida como uma conquista pela lei que ele recebeu, mas ele entrou pela graça. Pela primeira vez que ele põe os pés nessa terra, ele não pôs por causa da lei, ele pôs por causa da graça. Porque aquele com quem ele estava conversando agora, a própria graça presente diante dele permitiu que ele pela primeira vez pusesse os seus pés. O grande legislador, o doador da lei, põe os seus pés pela primeira vez na terra prometida por causa da graça. Porque a graça o trouxe para lá. De longe ele viu a promessa da terra. Agora, de perto, agora na frente dele, ele está vendo o que a terra significava. Ele obteve de Deus a promessa da terra. Não que ele entraria, mas que o povo entraria. E o povo de fato entrou. Mas agora ele estava obtendo o verdadeiro significado daquela promessa. O significado real e não mais o significado literal. Ele recebeu uma promessa da terra e, de fato, literalmente, o povo entrou na terra. Sob o comando de Josué, não dele. Mas entrou naquela terra literal que foi prometida. Agora Moisés estava obtendo o cumprimento real e não mais o cumprimento literal. O que aquela terra de Canaã tipificava? O que significava aquela terra que o Senhor prometeu ao seu povo? Uma terra rica, que mana leite e mel. As insondáveis riquezas. As insondáveis riquezas de Cristo. Agora Moisés está obtendo o cumprimento dessa promessa. E agora o cumprimento real, não mais o cumprimento literal. O cumprimento definitivo. A terra prometida, a terra do descanso, agora chegou. Ainda restava um descanso, não é assim que diz a Epístola aos Hebreus? Ainda restava um descanso. Mas agora esse descanso chegou. E agora Moisés está vendo esse descanso diante dos olhos dele. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? As insondáveis riquezas de Cristo. E Elias? Como é que Elias, ou de que história chegou Elias? Moisés chegou dessa história.
morto no Monte Nebo, antes de entrar na Terra Prometida. Agora, pela primeira vez, os seus pés tocam aquele solo. E Elias? Elias, ao contrário de Moisés, esse conheceu muito bem aquela terra de Canaã, não é verdade? Se você ler ali o primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, você vai ver o quanto Elias andou por essa terra. Ele viajou muito. E com certeza Elias amou muito essa terra. Porque ele trabalhou por toda a sua vida, procurando pela sua pregação, pela sua profecia, que o povo se convertesse e voltasse da sua idolatria. Então ele conheceu, percorreu e amou aquela terra. O que é peculiar a respeito de Elias, diferente de Moisés, é que ele não morreu e foi sepultado. Mas você se lembra como que Elias partiu dessa terra, não é verdade? Carros de fogo o separaram de Eliseu, até que Eliseu o vê subindo ao céu por meio de um redemoinho. Não é? Veja bem, irmão, assim como Enoque, que também andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, esses homens, pecadores, Enoque era um pecador, Elias também era um pecador. Eles não experimentaram a morte da mesma maneira que todos os demais, né? Da mesma maneira que todos nós iremos experimentar se o Senhor não fizer a mesma coisa conosco, né? E nos arrebatar para Ele ou vier para nós. Se nada disso acontecer, nós experimentaremos a morte, né? Então, Elias não experimentou. Elias não experimentou. Apesar de pecador como nós, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado aos céus. Ele merecia uma morte como a morte de todos nós. Ou não merecia. Né? Um pecador, como qualquer outro. Merecia a morte como todos nós. E esse que não experimentou a morte da mesma maneira que nós, agora vem para esse monte conversar com aquele que não merecia a morte, mas que experimentaria a morte. Por causa da expiação que Jesus realizaria na cruz, o Elias, que merecia a morte, não experimentou a morte e foi arrebatado aos céus antes dela. Mas por causa dessa mesma expiação, o Jesus que não merecia a morte, não poderia daquele monte subir ao céu e teria que descer do monte e subir o Monte Calvário. E lá experimentar a morte que ele não merecia. Para que através dessa morte, ele fizesse expiação e que por consequência dessa expiação, Elias e todos nós pudéssemos ser arrebatados e levados para o Senhor. Então, que cena interessante, né? Um pecador que não experimentou a morte, conversando com o santo que experimentaria a morte. E, aliás, conversando sobre isso, né? Lucas, no versículo seguinte, vai dizer que esse era o assunto. Versículo 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Então, aquele que não experimentou a morte veio falar sobre a morte com aquele que não deveria experimentar a morte, mas que iria experimentar a morte, para que nós não precisássemos experimentar a morte. Também não é assim que nos ensina a Epístola aos Hebreus? Para que provasse a morte por todo homem. O Elias que não experimentou a morte veio conversar com Jesus que não merecia a morte, mas que experimentaria a morte, para que nós não experimentássemos a morte. Tudo aquilo que esses homens representavam, Elias e Moisés, e podemos dizer que eles representavam o coração do judaísmo, e precisamos tomar cuidado com essa palavra aqui, porque quando nós dizemos, entre nós, os cristãos, judaísmo, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquele jugo de escravidão, né? Escravidão à forma, à cerimônia, aos sacrifícios, aos símbolos. É isso que vem na nossa cabeça quando nós dizemos judaísmo. Mas, na verdade, não é isso que judaísmo significa. O judaísmo se tornou isso ao longo das eras, né? Assim como o cristianismo nos dias de hoje se tornou uma coisa completamente diferente do que ele deveria significar. O verdadeiro judaísmo, ou podemos dizer assim, o coração e a essência do que significava o judaísmo, poderia muito bem ser representado por esses dois homens, né? O que é o coração
e a essência do judaísmo? O judaísmo é a religião de um só Deus. Mas é muito mais do que reconhecer que Deus é um só. Reconhecer que só existe um no meio de todos aqueles outros povos que eram pagãos e tinham vários deuses, né? O judaísmo era o único que tinha um Deus só. Mas mais do que isso, mais do que reconhecer que havia apenas um Deus, o que o judaísmo ensinava é que esse Deus tem o direito e a vontade de governar o seu povo. Mais do que o único Deus que existe, ele é um Deus que intervém. É um Deus que reina, que governa, que tem o direito de governar, mas não somente o direito, tem o desejo de governar. Então, por isso ele deu a lei ao seu povo. Porque ele é um Deus que se importa com o seu povo. Ele quer habitar com o seu povo. Ele quer reinar entre o seu povo. Isso é o coração e a essência do judaísmo. Isso é o verdadeiro judaísmo. Não é? Tanto é que Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Né? O judaísmo estava em frangalhos na época de Jesus, sem dúvida. Mas havia ainda uma essência do que era o verdadeiro judaísmo. Tanto é que Jesus diz isso para Natanael. E essa era a essência. Um único Deus que tem o direito e o desejo de reinar no meio do seu povo. Então tudo isso que o judaísmo, o verdadeiro judaísmo, significava, e não aquele conjunto de formas e rituais e práticas, tudo isso que o verdadeiro judaísmo representava ali na pessoa de Moisés e Elias, iria também se transfigurar. Né? Nós precisamos tomar cuidado com o que nós pensamos a respeito do Senhor. Né? Porque muitas vezes nós podemos ser tentados a pensar que a vinda de Cristo como que cancelou o antigo pacto e estabeleceu um novo pacto. Precisamos tomar cuidado com as palavras. O Senhor não cancelou o pacto antigo, ele cumpriu o pacto antigo. É muito diferente. Né? Porque senão nós vamos ficar com uma ideia assim, como se o Senhor tivesse feito assim. Bom, eu dei a lei na expectativa de que vocês cumprissem, vocês não dão conta de cumprir a lei, não funcionou, deu errado, vamos fazer de outro jeito. Né? Será que é assim que a gente pensa sobre Deus? Que Deus deu a lei para o povo cumprir e não deu certo, porque o povo não era capaz de cumprir, então esquece tudo que está para trás, não deu certo, deu errado e vamos fazer agora de outro jeito. Agora eu vou mandar o meu filho. Né? Aí parece que a redenção é remendo. Parece que a redenção é um remendo. É um plano B, porque o plano A, que era cumprir a lei, falhou. Nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos a respeito de Deus. Não. A sua intenção original, o seu propósito original não foi frustrado. Muito pelo contrário. O seu propósito foi cumprido e não frustrado. O que é que Mateus 5,17 vai nos dizer? Vamos abrir. Mantenha Lucas aí. Vamos abrir Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Tão interessante eles estar aí, a lei e os profetas, né? Quem é que estava com ele lá no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. A lei e os profetas. E o que o Senhor está dizendo? Eu não vim revogar. Eu não vim revogar a lei nem os profetas. Muito bem, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Vim para cumprir. Você se lembra, irmãos, quando nós estávamos considerando o início desse Evangelho de Lucas, já que ele é o único que narra os eventos da infância de Jesus, e nós gastamos ali tantas reuniões nos 2 primeiros capítulos, no Evangelho da infância. E você se lembra, quando o Senhor vai ser circuncidado, o que o Evangelho de Lucas vai nos dizer? Ao trazerem ele ao templo para fazer com ele tudo o que a lei ordenava. Desde o Evangelho da infância, nós já começamos a ter sinais, manifestações, registros, através da pena de Lucas, de que Jesus não veio revogar a lei. Pelo contrário, desde que ele era um bebê, foi feito com ele tudo o que a lei ordenava. E assim foi por todo o restante da sua vida. Tudo que a lei exigia, em Jesus estava se cumprindo, desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu.
todas as exigências, todas as ordenanças, todos os tipos, todas as sombras, tudo o que a lei exigia estava se cumprindo. Tudo para o que a profecia apontava, tudo aquilo que foi, nas palavras de Hebreus, visto de longe, tudo isso estava se materializando, desde o seu nascimento. Aliás, não foi assim o nascimento de Jesus, o cumprimento de profecias? Mais de uma. O próprio nascimento dele foi o cumprimento de profecias. Tudo aquilo que foi falado olhando para frente, né? Tudo aquilo que foi proferido por boca dos profetas, nele encontrou o seu cumprimento. Eu não vim revogar nem a lei, nem os profetas. Tudo que os profetas profetizaram, em mim se cumpre. Tudo que a lei exige, em mim se cumpre. Não vim revogar, mas vim cumprir. Então, o Senhor não toma tudo aquilo que ele deu como lei, como profecia e descarta. Diz, agora tudo isso acabou. Não, ele diz, isso acabou, isso passou, as sombras passaram porque a luz chegou. As sombras passaram porque a luz chegou. Não porque deu errado tudo que está para trás, agora nós vamos fazer de outro jeito. Né? As promessas cumpriram, as exigências da lei estão satisfeitas. Né? É o cumprimento das promessas e a satisfação das exigências da lei. As formas e símbolos do antigo pacto agora são substituídos pela realidade em Cristo. Tudo aquilo que era tipo, que era figura e que era sombra, agora foi substituído pela realidade em Cristo. A lei e o sacrifício estavam se cumprindo em Jesus. Tão interessante, né? Porque nesse exato momento em que Jesus, Moisés e Elias, seus 3 discípulos, estavam no alto daquele monte, presenciando então esse momento, essa cena, o que estava acontecendo em Jerusalém? Você se lembra, irmão, qual era o retrato do judaísmo, esse outro judaísmo que vigorava nos dias de Jesus? Não esse judaísmo verdadeiro que nós acabamos de descrever aqui, mas aquilo no que o judaísmo se tornou, naquilo que ele se transformou, naquilo que ele se corrompeu ao longo das eras. O que estava acontecendo lá em Jerusalém? Você vai se lembrar das palavras do Senhor dizendo assim, vocês discutem entre vocês sobre o dízimo da hortelã e do cominho. Não é assim? Era essa vírgula da lei que eles estavam discutindo entre eles, lá em Jerusalém. Os fariseus e os escribas discutindo o dízimo da hortelã e do cominho. Enquanto isso, aquele que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai estava diante do Senhor, presenciando que a lei tinha se cumprido. Lá no alto do monte, enquanto em Jerusalém se discutia hortelã e cominho. Que cena ridícula, não é mesmo? Essa pode ser, e infelizmente muitas vezes é, a realidade da igreja também depois de 20 séculos de cristianismo. O que será que nós estamos discutindo enquanto o Senhor está prestes a mostrar esse rosto que resplandeceu aqui? Esse que brilhou num resplendor de brancura, que brilhou como um relâmpago. E agora, como relâmpago, a sua vinda é certa. E próxima. E enquanto ela se aproxima, o que é que a igreja tem discutido? Será que é o dízimo da hortelã e do cominho? Enquanto essa face gloriosa está para se manifestar de novo? Nós precisamos pensar sobre isso. Da mesma maneira, né, enquanto se discutiam os detalhes e as vírgulas da lei em Jerusalém e Moisés, o legislador, estava diante daquele em quem a lei se cumpria, da mesma maneira, as profecias estavam encontrando o seu cumprimento em Jesus. Vamos ler rapidamente 3 textos aqui para nós considerarmos. O próximo livro de Lucas, Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. O contexto aí do capítulo 10 de Atos, você sabe, é a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Atos 10, 43 vai dizer assim. Veja bem o que Pedro está anunciando lá na casa daquele gentio, o centurião Cornélio. Ele está fazendo aí um longo discurso, começa aí no versículo 34, e no versículo 43 ele vai dizer assim, dele,
ou seja, de Jesus, todos os profetas dão testemunho. Está ficando claro para você o que Elias estava fazendo no Monte da Transfiguração? Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho. Apenas uma pequena observação, nós vamos voltar a isso já com mais detalhes. O versículo 44 diz que Pedro, no meio desse discurso, foi interrompido, né? Versículo 44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas. Essa é a segunda vez que Pedro é interrompido. A primeira foi no Monte da Transfiguração, quando ele começa a dizer que vai construir 3 tendas, né, para Jesus, Moisés e Elias. Então aquela nuvem o interrompe. E aqui ele é interrompido de novo na casa de Cornélio. Enquanto ele falava, ele é interrompido. Nós já vamos considerar essas 2 ocasiões em que Pedro é interrompido com mais cuidado. Mas sigamos para Hebreus. Se você considerar assim, mais um de Lucas. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Versículo 1 e 2. Também um dos textos talvez mais conhecidos dos irmãos, não é? Como é que começa a Epístola aos Hebreus? Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Senhor falou de tantas maneiras, de tantas formas aos pais, através do ministério dos profetas, né? E Elias foi um desses, usado tão poderosamente e em tanta quantidade, né? Falou tanto, profetizou tanto, trabalhou tanto. Tanto ele falou aos pais pelos profetas. Mas agora, tudo aquilo que ele falava, olhando para frente, apontando para o futuro, agora tudo estava diante dele. Tudo que o Senhor falou, e ele falou muito, né, durante a antiga aliança, agora estava resumido. Todo o discurso do céu, né, tem o seu começo e o seu fim naquele que estava diante de Elias. Elias, nos seus dias na terra, era a boca do céu. Elias era a boca do céu. Isso que significa um profeta. É aquele que fala o que está no coração de Deus. É isso que é proferir, né? Profetizar. É proferir as palavras de Deus para o seu povo. A boca de Deus na terra naqueles dias era Elias. Mas agora o espírito da profecia se cumpriu. Tudo que o céu tem a dizer, tudo que o céu começa e termina a dizer, agora está diante dos olhos daquele profeta. O início e o fim do discurso dos céus. Elias, tendo a sua boca usada pelo próprio Senhor, nós não temos absolutamente nenhuma dúvida disso. A boca de Elias usada pelo Senhor falou muitas verdades. Ou não? Muitas preciosas, elevadas e profundas verdades. Mas agora, diante de Elias, está aquele que disse dele mesmo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elias profetizou muitas verdades, profundas e elevadas verdades. Mas agora, ele tem que pôr a mão na sua boca. Agora ele tem que pôr a mão na sua boca. Porque de frente dele está aquele que é a verdade. Não apenas aquele que diz a verdade e anuncia a verdade, mas aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Então, todo o discurso do céu começa e termina nele. Ainda um último texto, Apocalipse 19:10. Também é outro texto muito importante a respeito da profecia. Apocalipse 19:10 diz assim: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, né, João diante daquele anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito, é o cerne, é o fim, é a finalidade, é o propósito de toda a profecia. De toda a profecia. Tudo que Elias e os demais profetas significavam estava ali resumido, encerrado naquele que é a verdade. Então, voltando ao texto de Lucas, passando ao próximo versículo, versículo 31, vai nos dizer assim:
os quais, Moisés e Elias, apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para completar em Jerusalém. A primeira coisa que esse versículo nos chama a atenção, e nós já comentamos algo sobre isso na reunião da semana passada, é a necessidade da cruz, não é verdade? Tão interessante que Moisés e Elias, esses dois grandes homens do Velho Testamento, têm ali então essa sua reunião particular, esse tempo, sua sessão particular com Jesus. Qual é o assunto deles? O assunto deles é a cruz. O mesmo assunto que Pedro e os seus demais companheiros não queriam ouvir lá embaixo, né? Lá embaixo do monte. Quando Jesus pela primeira vez fala desse assunto de cruz com eles, Pedro vai dizer assim: tem compaixão de ti. Nós não queremos ouvir sobre esse assunto de cruz, né? Mas então, Moisés e Elias, esses dois grandes homens, no tempo que eles tiveram uma sessão particular com Jesus no Monte da Transfiguração, qual é o assunto deles? É precisamente esse. É a cruz. Eles falavam da sua partida. Que necessidade havia dessa partida, não é mesmo? Que necessidade havia dessa partida? Necessidade, evidentemente, para nós. Se Jesus não desce daquele monte e sobe o outro monte, o Calvário, no céu, dissemos isso para os irmãos na semana passada, ainda assim no céu haveria um homem. Ele próprio. Nunca ninguém poderia acusar Deus de ter falhado com o seu propósito. Né? Senhor, esse homem que o Senhor criou, o seu propósito para a humanidade, o desejo que o Senhor tinha ao criar o homem foi frustrado. A queda de Adão frustrou os teus desejos, frustrou os teus propósitos. O homem caiu. Bom, o homem já estava resgatado. Aquilo que a humanidade deveria ser, já estava resgatado. Né? Jesus já tinha um homem, o Pai já tinha um homem, Deus já tinha um homem, segundo o propósito original de Deus para o homem. Esse homem era Jesus. Então, poderíamos dizer assim, há um homem nos céus agora. Jesus. E bastava. Está aí. Existe um homem segundo o propósito de Deus. Mas o desejo do coração de Deus não estaria completo. O propósito de Deus não estaria frustrado. Aquilo que ele tinha no seu coração, aquele desejo que ele pretendia, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, isso estava alcançado. Na pessoa de Jesus isso foi alcançado. Estava cumprido. Mas o pai desejava uma família de filhos. O filho desejava uma noiva. O cabeça desejava um corpo. E o espírito desejava um templo. Então, por causa disso, não bastava que aquele homem perfeito passasse do Monte Hermon para o céu. Ele precisava descer de lá e subir o outro monte. Para que o filho tivesse uma noiva, para que o pai tivesse uma família de filhos e para que o espírito tivesse um templo. E foi assim que ele fez. Graças ao Senhor por isso. Então, a necessidade da cruz é a primeira coisa que nos chama a atenção nesse versículo. Quando Moisés e Elias se reúnem com Jesus, o assunto deles é a necessidade da cruz. Falavam com ele da sua partida. Mas nós não podemos perder o detalhe de que palavra o Espírito Santo inspirou Lucas para escrever aí. A sua partida, ou o seu êxodo. Os irmãos sabem muito bem o que significa essa palavra. Tem um livro do Antigo Testamento com esse nome. Êxodo. Significa saída. Saída. Ou partida, como está traduzido aí no Evangelho de Lucas. Falavam com ele do seu êxodo. Que coisa interessante, né? Lucas, por inspiração do Espírito Santo, se referir, dizer que Moisés e Elias conversavam com o Senhor sobre a sua morte nesses termos, né? A sua partida. Porque, na verdade, mais coisa estava envolvida ali do que simplesmente a morte de Jesus. Afinal de contas, não foi exatamente pela morte que nosso Senhor efetuou a sua partida dessa terra, não é mesmo? A partida, o êxodo do Senhor dessa terra se deu pela sua morte, ressurreição e ascensão.
Foi assim que ele partiu. Ele não partiu pela morte. Quem partiu pela morte foi Moisés. Moisés partiu dessa terra pela morte. Jesus partiu pela morte, ressurreição e ascensão. Então esse era o êxodo de Jesus, sobre o qual Moisés e Elias conversavam com ele. Conversavam sobre o seu êxodo. Essa era a necessidade, né, premente daquele momento. Havia uma necessidade da sua partida, do seu êxodo, que ele estava para cumprir, para completar em Jerusalém. Então, mais do que somente a morte. Ele morre, passa 3 dias ali no ventre da morte, e ele não parte dessa terra, né? Depois da sua ressurreição, ele passa 40 dias, né? Passa 40 dias, não é assim que diz o livro de Atos? 40 dias depois de ressurreto, ele passa ainda nesta terra, aparecendo a muitos dos seus discípulos, até 500 pessoas de uma vez. E aí, depois desses 40 dias, aí sim, ele é ascenso ao céu. Aí sim o êxodo se completa. O êxodo que começou lá com a sua morte, agora o seu êxodo se completa. E mais uma semana depois, Pentecostes, né? Então, essa é a partida. É interessante essa palavra ter sido escolhida pelo Espírito, porque os 2 homens que estão ali com ele participaram de êxodos também. Moisés é o mais óbvio deles, né? Moisés foi quem conduziu o povo de Israel durante o êxodo que dá o nome ao segundo livro da Bíblia, né? Então, Moisés conduziu essa primeira saída, é isso que significa êxodo, partida, saída. Conduziu o povo de Israel na saída do Egito. Mas o que aconteceu? Ele não completou essa saída, né? Teve saída, mas não teve chegada. Moisés morreu, como já dissemos, no Monte Nebo, antes de entrar na terra de Canaã. Então, o êxodo de Moisés ficou incompleto, não é verdade? A obra de Moisés de saída ficou sem chegada. A chegada foi com Josué. Então, o êxodo que foi conduzido por Moisés foi um êxodo incompleto. E Elias também conduziu um êxodo. Se o êxodo de Moisés foi uma saída, uma partida do cativeiro da escravidão no Egito, o êxodo de Elias, ou o êxodo pelo qual Elias conduziu, ou procurou conduzir o povo de Israel, é o êxodo da idolatria. O povo já não estava mais cativo do Egito, mas estava cativo de outros deuses, lá nos dias de Elias. Um cativeiro de idolatria. Então Elias, durante o seu ministério, procurou conduzir um novo êxodo, o êxodo do cativeiro da idolatria. E esse também deixou o êxodo inacabado. Foi assunto aos céus, né? Foi arrebatado ali das vistas de Eliseu e deixou o seu êxodo também por completar. Mas agora esses 2 homens que conduziram êxodos e os seus êxodos ficaram incompletos, agora eles estavam diante de um outro homem, conversando sobre o êxodo dele, mas o êxodo dele era diferente. O êxodo dele estava para se cumprir. O êxodo dele seria completado. Não mais seria uma obra incompleta, como foi a obra desses 2. Agora sim um êxodo final. Agora um êxodo completo. Aquele que completaria, que cumpriria a sua partida, o seu êxodo em Jerusalém. E aí nós vamos ver o que esse êxodo, que essa partida e o fato de agora ela ser completa, agora sim ela ser plena, o que isso significava para os demais homens presentes ali, né? Pedro, Tiago e João. Então esse êxodo foi completo, esse foi pleno, foi cumprido por Jesus em Jerusalém. Aqui isso já nos traz uma importante lição. Nós teremos agora, se o Senhor continuar nos permitindo, nos ajudando, nós teremos aí pela frente alguns dias de conferência, em que o Senhor vai usar especificamente alguns dos seus vasos, dos seus servos, que graças ao Senhor têm trabalhado na obra do Senhor, têm exercido esse ministério por longos anos, né? E pelos exemplos de Moisés e de Elias, nós podemos ter certeza de algo sobre o ministério desses irmãos. Ele ficará incompleto. Ele ficará incompleto. Seja porque o Senhor os levará daqui, ou porque Ele virá para nos buscar. Mas nenhuma obra, nenhum ministério, nenhum serviço ao Senhor, por mais
dedicado, por mais precioso que ele seja, nada do que é feito nessa terra aqui ficará completo. Porque todas as coisas só se completam nele. Mas se por um lado, a obra desses irmãos e de todos os mais que o Senhor tem usado e tem chamado ao longo das eras, toda essa obra que aqui nessa terra ficará incompleta, nele estará completa. Porque não é assim que nos ensina 1 Coríntios 15, que é o capítulo da palavra que mais fala sobre a ressurreição, diz assim: no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Por mais que ele jamais poderá ser completado no curto tempo, no curto espaço de vida que a gente tem nessa terra aqui. Tudo que o Senhor requer que nós façamos em seu nome, pela sua obra, pela obra dele, tudo isso será deixado incompleto. Mas no Senhor, como diz 1 Coríntios 15, o vosso trabalho não é vazio, não é vão. Por que não é vão? Se nós, no tempo que temos, jamais conseguimos completar nada. Porque nele o nosso trabalho não é vão. O êxodo de Moisés e de Elias, que nessa terra ficou incompleto, nele se cumpriu. Em Jerusalém, esse êxodo que ficou inacabado, agora se cumpriu. Então, por causa da ressurreição, por causa do êxodo do nosso Senhor Jesus, o nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos por amor a Ele, não se perderá. Não é vão. Tudo que nós fazemos na obra dele, encontrará finalmente a sua coroa e a sua recompensa. Graças ao Senhor por isso. Ainda nesse par de versículos que consideramos sobre Moisés e sobre Elias, existem algumas lições que nós podemos tomar por inferência, mas eu quero passar rapidamente por elas. É uma seara na qual eu não pretendo me aprofundar, seguindo o conselho de um querido ancião que nos deixou há pouco tempo, recentemente partiu para o Senhor. E foi um grande ministro da palavra. E ele costumava dizer assim: pato novo não dá mergulho fundo. Então, seguindo o conselho desse irmão, como pato novo, eu vou evitar essa seara. Se o Senhor conduzir assim, parece que esse vai ser um dos assuntos abordados num dos dias da conferência. Então deixe que irmãos mais experimentados falem sobre esse assunto. É uma seara em que o pato novo não vai se aventurar. Mas por inferência nós podemos entender algumas coisas a respeito da presença de Moisés e Elias aí. Primeira coisa, esses mortos em Cristo são humanos. Mais do que simplesmente humanos. É dito aqui que são dois varões, ou seja, seres humanos do sexo masculino, dois varões, certo? Ou seja, eles não se tornaram nenhuma coisa amorfa e nem nada diferente do que dois varões, certo? Ou seja, quando você morre, quando você falece, você não se dissolve, né? Moisés e Elias estão aí para nos dizer que são dois varões, seres humanos do sexo masculino, são dois homens que estão ali. Então, nós não deixamos de ser humanos. Nós não deixamos de ser quem nós somos por causa da morte. Não houve mudança da sua natureza essencial. Outra coisa que nós podemos inferir é que eles estão em estado consciente. Eles estavam conversando com Jesus a respeito da sua partida. Eles estão conscientes. Eles foram reconhecidos. Os três evangelistas dizem que são Moisés e Elias, e não dois sujeitos indeterminados. Ou seja, a sua personalidade, a sua identidade não se perdeu. Moisés não virou Paulo, nem Elias virou João, né? Moisés e Elias continuaram sendo Moisés e Elias. A sua personalidade, a sua identidade foram preservadas. E eu não vou me aventurar a dizer nada além disso. Né? Que outros irmãos mais experimentados digam mais coisas a esse respeito. Mas certamente essas são observações que a presença de Moisés e Elias aí nos permitem fazer. Então passemos ao próximo versículo, versículo 32, e vamos procurar encerrar aí. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Já dissemos para os irmãos também na semana passada que esses detalhes aí do versículo 32, que somente Lucas traz, são eles que nos fazem ter uma
uma boa segurança de dizer que essa cena do Monte da Transfiguração é uma cena noturna. Né? Primeiro que o Senhor tinha esse hábito, é só Lucas que diz que ele subiu ao monte para orar, né? E o Senhor tinha esse hábito de orar madrugada afora, não é isso? Madrugada afora. Aliás, foi precisamente isso que aconteceu no Getsemane, né? Naquela noite do Getsemane, onde ele vai para o jardim com os seus discípulos para orar e os discípulos dormem. Aliás, o texto está aí sugerindo, né, pela tradução, que eles ficaram com muito sono, mas fizeram um esforço para ficar acordado. É uma tradução possível, mas não necessariamente é a tradução preferível. O original aí sugere que aconteceu o que aconteceu no Getsemane mesmo, que eles dormiram e acordaram de sobressalto, né? Acordaram assustados com aquela cena acontecendo. Por quê? O relato seguinte aí vai dizer que, conservando-se acordados, viram a sua glória os dois varões que com ele estavam. Ou seja, a conversa já estava acontecendo. Né? Se eles estivessem acordados quando a conversa começou, eles teriam visto Moisés e Elias chegando, mas não é isso que aconteceu. Quando eles veem o que está acontecendo, a conversa já começou. Moisés e Elias já estão conversando com Jesus. Então, o que parece aí é que, na verdade, aconteceu o que aconteceu no Getsemane. Eles não suportaram a longa vigília da noite de oração com Jesus, dormiram e acordaram de sobressalto com essa cena diante dos olhos deles. Viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. O outro detalhe importante é viram a sua glória, a glória de Jesus. Sem dúvida, era uma visão muito gloriosa a presença de Moisés e Elias. Mas a glória ali no rosto de Moisés e de Elias era uma glória refletida. A glória que iluminava o meio daquela madrugada no topo do Monte Hermon era a face de um só. Viram a sua glória, né? A sua glória e os dois varões que com ele estavam, certo? Então o que tinha de glorioso ali não era Moisés e Elias. O que tinha de glorioso ali era a face de Jesus resplandecendo. Viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Então esses dois detalhes são preciosos colocados aí no Evangelho de Lucas. Aliás, o propósito todo dessa transfiguração era precisamente esse, né? Para que eles vissem a sua glória. Esse era o propósito do Senhor ter levado aqueles três para o Monte da Transfiguração. Mateus nos diz, não é isso? O relato de Mateus vai dizer assim, foi transfigurado diante deles. Né? Esse era o motivo deles estarem ali, para que eles vissem essa cena. Né? E por que eles precisavam ver essa cena? Né? Para responder essa pergunta, a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar é, quem eram eles? Para responder por que é que eles precisavam ver essa cena, qual era a necessidade que Jesus fosse transfigurado na presença deles, diante deles, na frente deles. Então nós precisamos nos perguntar quem eram eles. Quem eram Pedro, Tiago e João? Será que eles eram os três maiores? Eles eram os três mais especiais e por isso que eles foram levados ao monte? No domingo pela manhã, muito já foi compartilhado sobre esse assunto, mas boa parte dos irmãos não estava lá. Então vamos repetir algo do que foi dito no domingo pela manhã. Bom, talvez na avaliação deles eles fossem, né? Porque no versículo 46 desse mesmo capítulo 9 aí de Lucas e no capítulo 22 de Lucas, e o contexto lá do capítulo 22 de Lucas é a última Páscoa, a última ceia, a Páscoa em que o Senhor institui a sua ceia, institui a sua mesa, o assunto é qual deles parecia ser o maior. Depois você consulte aí, versículo 46 desse mesmo capítulo 9 e o capítulo 22 de Lucas, versículo 24. Existe uma discussão ali entre eles sobre quem parecia ser o maior. Será que eles eram os maiores? Será que esse é o motivo? O fato deles serem os maiores é que os levou lá para o alto do Monte da Transfiguração? Bom, essa não é a única ocasião em que os três são levados à parte dos outros discípulos. Teve 3 ocasiões. A primeira, a ressurreição da filha de Jairo. A segunda, aí, o Monte da Transfiguração. A próxima, o Getsemane. Nas 3 ocasiões, eles são levados com Jesus para tocar a morte. Na casa de Jairo, eles vão ver o nosso Senhor ter poder e autoridade sobre a morte, ressuscitando a filhinha de Jairo. Agora,
No Monte da Transfiguração, eles estão tendo contato com o Senhor no anúncio da sua morte. Esse era o assunto, né? De Moisés e Elias com Jesus. Agora eles têm contato com o anúncio da sua morte. E no Getsemane, eles têm contato com a iminência da sua morte. A brevidade da sua morte. Então, 3 vezes esses homens são levados à parte dos outros discípulos, só com Jesus, para tocar de perto experiências relacionadas com a morte. O senhorio do Senhor sobre a morte, o anúncio da sua morte e a brevidade, a iminência da sua morte. Por quê? Porque eles eram os maiores? Precisamente o contrário. Porque eles eram aqueles que com certeza se perderiam de maneira irreversível se eles não tivessem testemunhado o Senhor lidando com a morte nessas 3 ocasiões. Se eles não tivessem visto de que maneira o Senhor lidou com a morte nessas 3 ocasiões, eles desmaiariam irreversivelmente quando ele morresse. Basta olhar os últimos capítulos deste Evangelho de Lucas para você ver qual era o estado de espírito dos discípulos quando Jesus morreu. E isso porque eles, esses 3 pelo menos, viram as cenas que viram. Viram Jesus ressuscitando a filha de Jairo, viram Jesus glorificado aqui, a face gloriosa de Jesus aqui no Monte Hermon, e viram os anjos confortando Jesus na iminência da sua morte no Getsemane. Eles viram isso. E ficaram do jeito que ficaram, depois que Jesus morreu. Aí eu te pergunto, irmão, como será que eles ficariam se não tivessem visto o que viram? Se não tivessem visto o que viram. Então, eram justamente os 3 que o Senhor sabia que desmaiariam. Desmaiariam irrecuperavelmente se não tivessem visto o que viram. Então, por graça, por misericórdia da fraqueza desses 3, né, aqueles que disseram assim, o Senhor pergunta, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E aí os 2 filhos de Zebedeu aí, os filhos do trovão, João e Tiago respondem, podemos. Podemos. Ah, como o Senhor sabia que eles não podiam. Não podiam. O Senhor sabia tão bem que eles não podiam que o Senhor levou eles para testemunhar o que eles testemunharam. Senão eles não poderiam suportar nenhuma gota desse cálice. Então, esses foram os 3. Por que eles foram levados? Porque eram os 3 que mais necessitavam. Sem dúvida não eram os 3 maiores, mas os 3 mais frágeis. Aqueles que precisavam ver o que viram, senão não suportariam o que viria pela frente. E graças ao Senhor por isso, porque eles viram o que eles viram, assim aprove ao Senhor, né? Levá-los lá e dar essa experiência que o Senhor tanto sabia que eles necessitavam. E qual foi a consequência, então, deles terem visto o que viram naquele monte? A consequência foi que Tiago foi o primeiro dos 12 a experimentar o martírio, foi decapitado, né? Só teve condições de inaugurar essa morte dos apóstolos, porque ele viu o que viu, suportou aqueles momentos de tensão entre a morte e a ressurreição de Jesus, suportou a perseguição ali em Jerusalém, até que foi o primeiro dos 12 a experimentar o martírio, porque foi fortalecido com tudo que o Senhor ministrou à sua vida, nesse monte, mas também ao longo de toda a sua carreira, né, como ministro do Senhor. A outra consequência, na vida de Pedro, muitos irmãos no domingo leram o texto de Pedro que fala sobre o monte, né? Segunda epístola de Pedro. Quase que não sobra nada para eu comentar, mas nenhum dos irmãos, curiosamente, tocou no versículo 15. Segunda epístola de Pedro, 1. A partir do versículo 16, ele vai começar a descrever a experiência que eles tiveram naquele monte, né? Porque não vos demos a conhecer, 2 Pedro 1,16, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, glória e honra, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz que nós precisaremos deixar para a próxima reunião para comentarmos. Né? Verso 18, ora esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Uma clara referência ao momento da transfiguração que nós estamos considerando. Mas nenhum dos irmãos que compartilhou no domingo de manhã tocou no versículo 15. E diz assim,
Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, e aí essa é a única ocasião que a mesma palavra lá de Lucas é usada, o êxodo. O êxodo. Na verdade, ela aparece uma outra vez em Hebreus, mas aí falando do êxodo mesmo, o êxodo dos filhos de Israel saindo do Egito. A única outra vez em que êxodo é usado significando a partida de alguém é lá em Lucas, quando o Moisés e Elias estão conversando sobre o êxodo de Jesus, e agora é a única vez que essa palavra é empregada de novo, é Pedro falando do êxodo dele. Então você percebe que aquele que tinha medo da morte, quando o Senhor pela primeira vez fala de cruz, fala de tomar a cruz, diz assim, tem compaixão de ti, Senhor, isso jamais de modo nenhum te aconteça. Né? Aí sobe para o monte da glória, vê Jesus glorificado na frente dele e fala, Senhor, que coisa boa, vamos ficar aqui, que bom é estarmos aqui. Lá é ruim, aqui que é bom. Bom é estarmos aqui. Lá embaixo o Senhor está falando de morte, de cruz. Bom é aqui. Né? Bom é aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, porque se a gente desce dessa montanha, o Senhor vai ficar insistindo nesse assunto de morte e de cruz. Não quero ouvir sobre isso, vamos ficar aqui em cima, não vamos descer. Bom é ficarmos aqui. Né? Esse que não podia ouvir falar de morte, que não podia ouvir falar de cruz, agora ele se refere à própria morte dele como a minha partida. Ou seja, nós podemos dizer assim, aos olhos de Pedro, a morte foi transfigurada. Aquele que era o pânico dele, o terror dele, o maior medo, que ele não podia ouvir Jesus nem falar nesse assunto, agora ele chama o meu êxodo. E eu procuro conservar-vos lembrados, mesmo depois do meu êxodo, da minha partida. Então você vê o impacto que aquela cena teve no coração dele? O Senhor, pela sua misericórdia, foi tocando o coração de Pedro para remover o medo da morte. Né? E João? João foi o último dos discípulos a experimentar o martírio, o último dos 12. E, de fato, ele não foi jogado para os leões na arena, né? Então não teve uma morte, como a morte de Tiago ou a morte de Pedro, por exemplo. Mas ele viveu uma vida de mártir, não é mesmo? Ele viveu uma vida sendo entregue à morte todos os dias. Então, para que ele pudesse viver uma vida sendo entregue à morte todos os dias, o Senhor, por causa daquela cena no Monte da Transfiguração, transfigurou a morte diante dos olhos de João, assim como ele fez com Pedro e assim como ele fez com Tiago. Então, precisamos parar por aqui, já estamos avançados no tempo. Que o Senhor nos ajude na próxima semana a considerarmos os versículos seguintes, né, onde Pedro é interrompido nessa sua sugestão de construir ali 3 tendas. Né. Que o Senhor sempre faça isso conosco, né? Nos interrompa no meio das nossas tolices. Então, vamos encerrar por aqui e pedir ao Senhor que mais uma vez tome a sua palavra, use a sua palavra e continue estando conosco nessas oportunidades em que a sua palavra será por tantas horas ministrada. Né? Serão horas em vão se os nossos ouvidos e os nossos corações estiverem fechados. Então, peçamos ao Senhor que não seja assim. Senhor, nós te agradecemos ainda por mais esta noite de comunhão em torno da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é sempre rico em se manifestar. Te pedimos, Senhor, que no meio de tudo que foi dito, o Senhor mesmo possa verdadeiramente ter falado. E que a sua voz tenha sido ouvida acima de qualquer outra coisa nessa noite. Toma, Senhor, nas tuas mãos a tua palavra, lida e compartilhada. E alcança, Senhor, com ela tudo aquilo que o Senhor deseja nos nossos corações. Te pedimos por esses dias de conferência, Senhor, que o Senhor mantenha sobre nós um céu aberto, mas também mantenha em nós ouvidos abertos. Assim te entregamos esses dias, em nome do Senhor. Amém.